Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Brasil. Hoje uma edição especial aqui para vocês, mas trazendo, como sempre, as novidades que aconteceram no Japão. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade do fim das negociações entre Honda e Nissan. No vídeo anterior a gente havia falado sobre especulações que estavam acontecendo no mercado, mas desta vez a gente deve ter confirmações. Falaremos também sobre as fortes nevascas que têm impactado a região norte do Japão e também a região banhada pelo mar do Japão. A gente também vai falar sobre a inflação no país e o efeito Trump. Pois é, muitas informações de utilidade pública, principalmente para vocês que moram no Japão, então já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, jornalismo único aqui, que passa as principais novidades que acontecem no Japão com muita informação e interpretação. Então, vamos lá. Começando pela primeira informação, a notícia ela vem para quebrar bastante as expectativas de quem estava imaginando que 2025 seria melhor no sentido das autopeças, né? O mercado automobilístico no Japão prometia muito, principalmente com a possibilidade de fusão entre Honda, Nissan e Mitsubishi Motor. Porém, a verdade é que o desfecho disso pode ser pior do que sequer estávamos anteriormente. Pois é, inicialmente a gente havia já confirmado que a Mitsubishi havia declinado essa primeira rodada de negociações. Porém, em um novo acordo, em uma nova conversa entre Honda e Nissan, em que as duas montadoras estavam muito próximas de uma possível fusão, esse acordo não foi para frente. Por quê? Porque a Honda se posicionou acima da Nissan por ser 5 vezes maior do ponto de vista de valor de mercado. A Nissan seria apenas uma subsidiária, isso mudaria completamente o nível da relação entre as duas montadoras. A Nissan não gostou nem um pouco dessa possibilidade e a Honda, claro, por ser 5 vezes maior na perspectiva de valor de mercado, não vai abrir mão da sua posição. Ou seja, não aceitará Nissan como um par hierárquico, e sim apenas abaixo como o seu valor de mercado deveria ser, ou seja, uma marca dentro do grupo Honda e não uma nova empresa que seria oriunda da fusão entre as duas partes. Então, a oposição entre as duas montadoras é uma realidade. Depoimentos públicos já foram dados a respeito do lado, inclusive, das duas montadoras e apontam para um desfecho desfavorável desta negociação. Efeito prático é de que a gente vai continuar tendo um efeito bastante prejudicial dentro do mercado automobilístico que não consegue progredir e pior, a gente vê que a Nissan vai entrando numa situação crítica, muito próxima de um colapso financeiro. Isso porque ela enxergava dentro dessa operação de fusão com a Honda uma possibilidade de salvação e ganho de eficiência operacional. Já que isso não vai acontecer, esse ganho de eficiência operacional vai precisar vir de outras formas. E eu sei que tem muita gente nos comentários, ou que deve estar pensando agora, de que o Carlos Ghosn, ex-CEO da Nissan, está fazendo falta nesse momento. E olha só, infelizmente, parece ser verdade. Então, a gente vai trazendo mais atualizações para vocês, mas eu queria passar um recado rápido sobre passagens aéreas. Pois é, a situação da aviação esse ano está muito diferente do que estava no ano passado e nos anos anteriores. Mesmo com tanto fluxo de passageiros e uma programação bastante parruda das companhias aéreas na programação dos voos, os preços, pessoal, aumentaram absurdamente. Ano passado, praticamente o ano inteiro, para quem saía do Japão para o Brasil, por exemplo, você encontrava promoções 30 dias de antecedência no máximo, promoções como essa, ida e volta, 189 mil ienes, somente ida 119 mil ienes. A realidade esse ano é precária nesse sentido. Você não encontra nada parecido com isso até o meio do ano. Isso porque a gente ainda está apenas em fevereiro. E se você sair do Brasil para o Japão, o preço dobra. Pois é, a situação está desse jeito neste momento. Então, se você quiser
ainda ter acesso a condições de passagens aéreas que façam sentido para você não adiar os planos para 2026 ou para 2027, manda mensagem aqui no WhatsApp, DDD 11 930 0101, mas eu vou pedir para vocês uma coisa, tenham flexibilidade. Fujam das datas de Golden Week, Sakura e também de Obon. Fujam de períodos de alta de férias escolares. Se vocês escolherem as datas que estão com maior movimentação nesse momento, mais de 80% dos trechos vendidos, vocês vão pagar o dobro do que o valor que está anunciado aqui do lado e não tem o que fazer. Então presta atenção que a divulgação da promoção é essa. A GSAI tem acesso aos menores preços, assim como as melhores agências que operam no Brasil e no Japão. Porém, não existe milagre. E é importante deixar isso claro para vocês. Então, vamos lá. A gente vai falar também sobre a questão das fortes nevascas que vem afetando aí a região norte do Japão, também já indo mais próximo ali da região de Tóquio e também, principalmente, na região banhada pelo mar do Japão. A nevasca que está caindo esse ano no Japão, ela é histórica. Parece que a gente já estava num período aí de fortes nevascas e de repente a gente teve uma frente fria daquelas que não chegava no país há muitos anos ou décadas e atingiu em cheio o Japão. Quem mora nas redondezas do mar do Japão sabe do que eu estou falando. Tá nevando pra caramba e é uma neve forte, intensa, contínua e assim, em alguns locais, principalmente mais ao norte do Japão, mais de 70 a 80 centímetros de neve que caem em apenas 1 ou 2 dias. Tomem cuidado, vocês que moram nessa região, porque está fora de controle. E a onda de frio intensa deve perdurar até o domingo. Portanto, atenção com relação a isso. Estamos no sábado, vamos para o domingo e, portanto, precisamos ter bastante atenção nesse sentido. E vamos lá. Falando de inflação, é uma preocupação muito grande para o Japão nesse momento e, apesar disso, como a própria manchete já traz aqui para vocês, ela nunca foi uma preocupação muito grande no país que era um país deflacionário, ou seja, ano após ano, os produtos eles não se alteravam tanto em termos de preço, às vezes subia um pouquinho, descia, subia um pouco, eles reduziam a quantidade de mercadoria oferecida pelo mesmo valor, mas eles controlavam, administravam muito bem essa questão da inflação. Agora, não tem mais o que fazer. A inflação chega a 2 dígitos em algumas cestas de produtos. E, obviamente, não há muito o que fazer nesse sentido. Então, a preocupação ela é muito grande com relação a isso. E mais detalhes agora a gente precisa trazer para vocês sobre um novo movimento que vem acontecendo no mundo, não só afetando o Brasil, afetando o Japão, afetando praticamente todas as nações, que é a questão da guerra comercial que está sendo iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nem aquele maior apoiador do Donald Trump nos Estados Unidos imaginaria que isso aconteceria. Pois é, em pouquíssimos dias de mandato, estamos apenas em menos de 3 semanas de Donald Trump no poder e ele já traz aí consequências profundas para o comércio internacional e outras medidas de restrição de importação, ou seja, de aumento de alíquota tributária, deverão ser anunciadas na próxima semana. E um ponto importante aqui é que o Brasil não teve, por enquanto, nenhum aviso com relação a isso. Então, estamos aí aguardando para ver se isso deve mudar ou não. Esperamos que não. O Brasil é um parceiro estratégico, mas vamos ser sinceros aqui. Eu estava conversando com alguns especialistas políticos a respeito dessa questão envolvendo, por exemplo, o Donald Trump e também essa questão de soberania, de querer controlar o Canadá, de querer controlar o Canal do Panamá, de querer controlar a faixa de Gaza. De repente ele quer controlar a Amazônia também. Não duvidem de nada. Isso aqui não é teoria de conspiração. Realmente parece que a situação aqui não tem bordas, não tem limites. A expansão, o neo-expansionismo aqui dos Estados Unidos parece não ter limites. E aqui, olha só que ponto importante, a gente não é contra a eleição do Donald Trump e nem a favor. Nessa altura do campeonato, a gente está observando realmente a situação de perto, porque a situação entre Japão, Estados Unidos e Brasil parece estar aí na mira de mudanças nas próximas semanas. Então o Trump já disse que déficit comercial com o Japão não vai mais acontecer, ou seja, que
o Japão deveria importar mais do que os Estados Unidos estão de fato importando do Japão. E isso deveria gerar uma mudança na balança comercial, ou essa relação seria forçada a esse momento, né? Outro ponto importante, para quem acompanha mais o detalhe técnico sobre essas mudanças que sucederam aí, a última eleição então de Biden na transição para Trump, é de que a US Steel, empresa produtora de aço, que era uma das empresas que seria comprada, inclusive, pela Nippon Steel, uma das maiores empresas de aço do mundo, já parece que segue para caminhos totalmente diferentes, né? A US Steel não será comprada mais pela Nippon Steel. Inclusive, o Trump já anunciou investimentos no mercado de aço para proteção da indústria nacional. E, voltando para o tema de inflação, né, a gente tem mais atualizações já sobre 2025. Se em 2024 a gente teve um aumento do preço do arroz em torno de 60% a 70%, agora, ano contra ano, a gente já está vendo uma mudança de 79%. Ou seja, estamos muito perto de uma consolidação de dobrar o preço do arroz. Pois é, a situação ela é bastante preocupante nesse sentido e por enquanto parece que a gente não tem uma perspectiva muito clara de mudanças. E uma mudança importante no mercado de taxa de juros a nível internacional. O Reino Unido revisa para baixo as suas taxas de juros, reduz em 0,25 pontos, chegando a 4,5%. Esse é um movimento coordenado, né, que mostra que o país está no controle da inflação e, obviamente, isso pressiona o mercado futuro, principalmente o mercado de renda variável, para um ganho futuro. Porém, nos Estados Unidos, como sabem, tudo pode acontecer. Aumento de taxas, manutenção, redução de taxas é realmente algo que pode acontecer e os especialistas econômicos já esperam qualquer coisa a partir deste momento. E falaremos sobre taxa de câmbio, falaremos sobre outras questões no próximo conteúdo, então não perca as novidades que a gente vai postar aqui no vídeo de amanhã, beleza? Então pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias, atualizações que acontecem diretamente do Japão.